Olá, queridos amigos, queridas amigas do nosso Caminhando Juntos. Mais uma vez aqui na companhia de todos vocês que nos têm acompanhado nessas atividades. E nesta noite, mais uma vez, com a companhia caríssima da nossa amiga Maria Fernanda, companheira de atividade do nosso Grupo Espírita Redenção. A quem eu passo a palavra para os cumprimentos dessa noite. Tudo bem, minha amiga? Tudo em paz? Boa noite. Olá, tudo bem? Prazer poder estar aqui novamente para bater esse papo importante, interessante sobre a Revista Espírita. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua aceitação imediata, porque é bom gente que sabe, que discute, que tem cabeças boas, até porque nós que já estamos um pouco encanecidos, podemos perder alguma coisa nessa caminhada. Mas, como a Fernanda já falou, nós vamos tratar de um tema da Revista Espírita de Allan Kardec, a Revista Espírita de novembro de 1859, tratando de um tema atualíssimo. Olha, um tema de novembro de 1859, atualíssimo para o nosso ano 2022, século XXI. Devemos publicar tudo quanto os Espíritos dizem? É a pergunta que encabeça esse artigo. E essa pergunta foi recebida por Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ele vai falar disso para nós. Então, nós vamos hoje conversar um pouco sobre esse tema interessante, né? Esse tema que é muito vivo para nós na atualidade, e a gente vai procurando trazer esses temas que estejam no contato de nós, espíritas, né? E esse é de extrema importância, de suma importância para nós. Mas vamos lá, eu vou começar para a gente entender esse tema. Esta pergunta, inicia Kardec, nos foi dirigida por um dos nossos correspondentes. Respondemos da maneira seguinte. E eu sempre comento Kardec, porque essa maneira maravilhosa que ele tem de articular, de conversar, de dialogar e nos trazer e nos envolver nesse diálogo é muito interessante. Respondemos da maneira seguinte: seria bom publicar tudo quanto dizem e pensam os homens? Então, ele já nos faz, devolvendo ao companheiro que perguntou, essa pergunta. Seria bom publicar tudo quanto dizem e pensam os homens? Quem quer que possua uma noção do espiritismo, por superficial que seja, sabe que o mundo invisível é composto de todos aqueles que deixaram na Terra o envoltório visível. Despojando-se, porém, do homem carnal, nem todos se revestiram, por isso mesmo, da túnica dos anjos. Há espíritos de todos os graus de conhecimento e de ignorância, de moralidade e de imoralidade. Eis o que não devemos perder de vista. Não esqueçamos que entre os espíritos, assim como na Terra, há seres levianos, desatentos, brincalhões, falsos sábios, vãos e orgulhosos, de um saber incompleto, hipócritas, malévolos e, o que nos parecia inexplicável, se de algum modo não conhecêssemos a fisiologia desse mundo, há sensuais, vilões e crapulosos que se arrastam na lama. Ao lado disto, sempre como na Terra, temos seres bons, humanos, benevolentes, esclarecidos, de sublimes virtudes. Como, entretanto, o nosso mundo não está na primeira nem na última posição, embora mais vizinho da última que da primeira,
Disso resulta que o mundo dos espíritos abrange seres mais avançados intelectual e moralmente que os nossos homens mais esclarecidos, e outros que ainda estão abaixo dos homens mais inferiores. Eu vou deixar você comentar inicialmente, porque eu sou sempre tão encantado com essas coisas. Enfim, fique à vontade. Eu vou começar então pela até a observação que você fez, né, sobre a forma como Kardec escreve e nos envolve, né, no texto. Acho que logo de cara, quando ele traz uma pergunta e, né, que foi feita para ele e devolve com uma outra pergunta, a gente já se sente menos passivo, né? Porque você já começa a pensar, pois é, isso é um bom ponto de vista. Isso é uma das características importantes da doutrina, né? É que a gente não fica simplesmente absorvendo, mal ou bem, né? Dependendo. Há um diálogo, né? Você tem um livro dos espíritos aí com um monte de pergunta que antes de ler a resposta você começa a pensar qual poderia ser a resposta para aquela pergunta. Então, isso já chama atenção, eu acho, né? Acho que foi uma sacada ótima que você teve assim de início, que é um primeiro ponto aqui que eu tinha também colocado, né? Não exatamente a partir dessa questão, mas como que ele chama a gente a atenção desde o início para a crítica, né? Então, essa forma de fazer uma outra pergunta já nos coloca, né, no jogo, e não só como um leitor passivo, né? Então, ele pergunta se seria bom publicar tudo quanto diz ou pensam os homens. E mais no finalzinho do texto, né, ele faz uma colocação assim que pensar em criticar, né, ou mais especificamente nas características diversas que os espíritos têm, poderia ser uma coisa esquisita se a gente não conhecesse o modo, né, como as coisas se dão. Então, essa primeira pergunta, né, já estabelece aí um paralelo entre os encarnados e os desencarnados, né? Quando ele fala, seria, então, bom publicar tudo que pensam os homens? E aí, se isso fazia muito sentido, né, Arlindo, lá em 1859, que dirá hoje em dia, né? Hoje em dia a gente vê o quanto a gente também tem de problema, porque, de alguma forma, dar publicidade, né, ao pensamento, às opiniões, se tornou mais fácil. Né? E com isso as pessoas falam de coisas boas, as pessoas falam de coisas ruins, as pessoas atacam outras pessoas de forma gratuita, as pessoas veiculam notícias falsas, né? Então, com todo o material que a gente tem hoje no nosso cotidiano, né, se a gente olhar assim, para o dia a dia, a gente já tem uma boa resposta para essa pergunta. Né? É só observar o que acontece na internet. Notícias falsas, ataques, né, a pessoas públicas, porque de certa forma, a liberdade, então, que hoje se tem, através dessas mídias, de se divulgar o seu pensamento. Isso tem todo assim, fica bem casado, né, com todas essas características que o Kardec vai dando em relação aos espíritos. Então, a primeira coisa que ele fala é que o fato dos homens, né, terem se despojado, então, do corpo físico, não faz com que eles sejam anjos. Então, a gente volta aí, talvez, a um conceito, né, um entendimento de que não é porque fulano morreu que fulano virou bonzinho, que nunca, né, não fez nada nunca de errado, que se esquece toda a história daquela pessoa, né? Isso a gente pensando aqui no nosso cotidiano, na nossa vida de relação, não se esquece daquela história que ela construiu nessa encarnação. E isso em relação a como se estabeleceram, né, as relações entre as pessoas, mas também os conhecimentos, né, que aquele espírito, aquela pessoa adquiriu ao longo da vida. Por isso ele fala que no mundo espiritual você vai encontrar espíritos
com todo o grau, né, uma infinidade aí de matizes de conhecimento, de ignorância, de moralidade, de imoralidade, né? E a gente não pode perder isso de vista, porque esse é o nosso ponto aí importante para que a gente possa avaliar essa pergunta, né, que vem para eles. Eu devo publicar todas as coisas que vêm dos espíritos? Bom, então, se você tem espíritos mais ou menos conhecedores das coisas, isso já te dá um parâmetro, né, para pensar o que deve ou não ser publicado. Ele vai falando, né, os espíritos levianos, zombeteiros, pseudo-sábios, que têm um saber incompleto. Então, é um ponto de partida importante. Mas, claro que se existem esses que têm esse conhecimento diverso, ou até essa moralidade duvidosa, tem também aqueles que são benevolentes, esclarecidos, né, virtuosos, seres que estão aí avançados intelectual e moralmente, né? Então, tem relação também, né, com o mundo físico, né, em que a gente encontra pessoas de comportamentos, conhecimentos, intenções, né, também variadas. Exato. É legal, a gente às vezes não quer ir muito longe, mas a gente fica tratando de temas assim porque é importante, porque quando a gente fala de doutrina espírita, a gente não está falando de uma religião no sentido formal disso, né? Então, não é uma escola em que não se discuta, como quando você começou falando desse primeiro momento do texto, e falando lembrando dessa posição kardeciana de que eu falava inicialmente, assim, nós não estamos aqui como repositórios da verborragia de ninguém, né? Não é alguém que se senta em algum lugar e absorve tudo que alguém diz, porque esse alguém diz sendo isso ou aquilo, né? Então, assim, isso é que faz toda a diferença para nós, para a nossa vivência diária e para essa doutrina que a gente resolveu assumir como nossa bandeira de trabalho, de vida e tal, né? Então, eu acho assim, esse é um ponto de partida essencial para a avaliação desse texto, né? É partir do princípio que você pode e deve questionar, né? Você pode e deve, é essencial criticar, que é justamente a postura oposta a essa passividade, né, que muitas vezes se verifica em outras propostas religiosas. É isso. Vou seguir mais. Tá. Desde que esses seres têm um meio patente de comunicar-se com os homens, de exprimir os seus pensamentos por sinais inteligíveis, suas comunicações devem ser um reflexo de seus pensamentos, de suas qualidades ou de seus vícios. Serão levianas, triviais, grosseiras, mesmo obscenas, sábias, científicas ou sublimes, conforme seu caráter e sua elevação. Eu vou até ter que parar aqui, porque é bom isso, porque às vezes a gente tem que parar mesmo, porque isso é para nos chamar a atenção o tempo todo, né? E já falado aqui, mas é que é isso, nós continuaremos sendo o que somos. Não importa se eu me despir desse corpo físico, se essas características são minhas, elas continuarão comigo. Onde quer que eu vá, enquanto eu não esteja apto a mudá-las, a fazer-me avançar, não tem jeito. Eu saindo daqui amanhã, se eu morrer amanhã sendo obsceno, eu continuarei sendo obsceno. Isso não muda. Eu não vou, a gente não vai virar santo por causa disso. Eu não serei São Arlindo. Até que eu conquiste a realidade da santidade, que é a pureza de caráter, né? A moralidade a ser alcançada, é que vai me tirar desse buraco, né? Então, a gente não pode perder isso, porque isso é aflitivo, quando a gente supõe que pode fazer saltos, ou que alguém possa fazer esses saltos qualitativos do dia para a noite. Quem morre,
continua exatamente igual a quando estava vivo. Senão, a gente vai ficar muito perdido nessa história, né? Diz o texto ainda, revelam-se por sua própria linguagem. Daí a necessidade de não aceitar cegamente tudo quanto vem do mundo oculto e submetê-lo a controle severo. Fala, Fernanda. Pois é, eu fiquei pensando também, enquanto você estava falando, que assim, o que será que, de fato, nos causa maior confusão quando a gente pensa sobre isso, né? Essa questão de divulgar o que vem dos espíritos. Será que é única e exclusivamente esse entendimento de que a partir do momento que se está desencarnado, se tem um conhecimento, né, a mais, ou que, né, como ele fala, que se torna um anjo, ou será também, ou associado, enfim, a isso, o entendimento de que só aqueles que têm, de fato, um bom conhecimento podem se comunicar? Eu acho que talvez essas questões é que acabem gerando essas dificuldades, né? E aí, isso também reflete, né, um pouco da nossa, talvez em alguns momentos da nossa, que eu digo como comunidade, aí se a gente puder falar assim de espíritas ou espiritualistas, né, talvez mais propriamente falando, a falta de conhecimento até mesmo mais profundo da doutrina, né? Desse entendimento de que os médiuns estão sujeitos, então, a essa comunicação, né? De que, dependendo do ambiente, dependendo do contexto, né? Se as reuniões não são devidamente controladas e amparadas, e da própria característica do médium, os espíritos que ali encontram terreno, né, que o próprio texto vai falar sobre isso mais tarde, podem ter essas características diversas, né? Então, acho que talvez essa coisa de que se a mensagem vem dos espíritos é porque é da espiritualidade maior, seja parte aí da nossa ignorância desses mecanismos, né? Eu acho que talvez passe um pouco por isso. Então, a partir do momento que a gente também deixa de lado esse falso pressuposto, né, de que todo mundo que fala está falando com conhecimento, talvez aí sim a gente se sinta mais à vontade para seguir exatamente o que está aqui, que fala, daí a necessidade de não se aceitar cegamente tudo que vem do mundo oculto e submetê-lo a um controle severo. Né? Eu acho que a gente cabe aqui lembrar que, então, aqui, no texto anterior, né, exatamente antes fala, as suas comunicações então são reflexos dos seus sentimentos, das suas qualidades, dos seus vícios. Então, elas podem ser triviais, mas elas podem ser grosseiras, mas elas podem ser obscenas. Né? Então, verificar o conteúdo, verificar a linguagem. Né? Às vezes o texto é tão confuso, né? Tem tanto... parece, né? Tem uma aparência de algo rebuscado, mas, na verdade, as palavras são tão trocadas de lugar, de forma que fica tão confusa, que parece bonito, mas, na verdade, não está dizendo nada. Parece bonito porque é incompreensível, né? Oi? Parece bonito porque é incompreensível. Aí a gente parece lindo, que é profundo, né? Não dá para entender. Então, isso eu acho que dá essa liberdade de olhar com esse olhar de avaliação, né? Avaliar o conteúdo. Que nos permite abandonar o místico, né? Que a questão toda está no como é místico. Afinal de contas, o Arlindo, palestrante espírita, orador de não sei de onde, e mais não sei o que, e a gente tem um monte de epítetos. Logo, esses epítetos todos já me transformam em santo na metade do caminho. Só que eu sou um ser humano comum, não é? Aí a gente saindo do místico daria certo. E o quanto a vaidade, né, que é um pouco disso que você está falando, interfere, né, no entendimento, né, o quanto isso interfere na nossa forma de nos expressarmos. E a gente pode sempre fazer um paralelo com a vida comum, né?
quanto a gente fala na casa espírita, né? Tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E às vezes as pessoas acham que é tempo demais de estudo, que não precisa mais disso, que não sei o quê. E isso é o que acaba abrindo as portas para a gente escorregar em algumas coisas, né? Porque quanto mais o tempo passa, mais a gente aprende, mesmo naquele texto que teoricamente não, aquele texto pelo qual a gente já passou. A gente passa novamente Tudo isso outro há olhar. 10 anos. Eu estudo isso há 10 anos. Será que eu não sei ainda? Que é um pouco... A nossa cabeça não é vai uma mesmo. coisa para se decorar, né? É uma coisa para se raciocinar, para se pensar. A gente está repensando conforme o tempo, conforme a nossa bagagem. Então, você vê, um texto de 1800 está super atual porque o contexto é outro, né? O contexto nos traz muito mais elementos para olhar para isso e falar assim, é verdade, essas coisas acontecem. Eu sempre acabo escapando de alguma maneira nessas coisas, porque a música está sempre presente, muito presente comigo, né? E essas coisas a gente vai discutindo aqui e tal. E aí eu lembro de quem? Elis Regina, porque a gente fica fazendo exatamente como nossos pais, a gente fica reclamando dos espíritas mais velhos, que eu 50 anos de espiritismo. A gente jovem tentando fazer a mesma coisa. Olha, eu já estudo há 10 anos. Sim, e daí? Isso não faz diferença nenhuma. Se isso não está introjetando, se isso não está sendo revisto diariamente, que todo dia a gente descobre novas coisas nisso aqui. Olha, que coisa velha para a gente descobrir coisas novas. Isso é velho, olha. 1859 em relação a 2022, isso é velho. E olha quanta coisa que a gente não sabe desse velho, nesse estado de novidade em que nos encontramos, né? Então, senão a gente fica igual aos nossos pais, repetindo exatamente a mesma coisa. Eu já sei, sabe nada. Desculpe, sabe nada. Sabe nada. Com as comunicações de certos espíritos, do mesmo modo que com os discursos de certos homens, poder-se-ia fazer uma coletânea muito pouco edificante. Temos, sob os olhos, uma pequena obra inglesa publicada na América que é a prova disto. E eu também adoro Kardec, porque o tempo todo ele lida com o cotidiano. Ele pega lá, olha, tá vendo? Eu estou lendo isso aqui agora, acabei de ler essa coisinha aqui, e aí diz ele assim, dela pode-se dizer que uma senhora não a recomendaria como leitura à filha. Por isto, não a recomendamos aos nossos leitores. E aí eu gosto sempre de lembrar essa capacidade de Kardec, porque olha que ele está falando uma coisa interessante. Ele não está dizendo assim, olha, não mostre isso a ninguém. Ele não está mandando em você, não. Ele está dizendo assim, eu acabei de ler esse negócio e diz assim, dela pode-se dizer que uma senhora não a recomendaria como leitura à filha. Por isto, não a recomendamos aos nossos leitores. Eu acho que essas posições do Kardec são o que nos deixa maiores exemplos da postura diante das coisas, sem virar o juiz de ninguém, sem tentar ser o senhor da verdade para ninguém. Mas, olha, tem um dado, é isso, eu não faria isso porque eu acho que a mãe de alguém não faria isso para a própria filha, eu também não vou fazer para ninguém. Isso é muito interessante, muito importante para hoje, né? Esse cuidado. Diga. Não, cuidado, né? Cuidado, isso. Ele ainda cria uma imagem assim de cuidado, né? Então, eu não, também como uma mãe não faria ao filho, né? Não desejaria ou não daria esse tipo de conhecimento, eu também não o recomendo aos leitores, né? Há pessoas que acham tudo isso engraçado e divertido, que se deliciem na intimidade, mas o guardem para si próprias. O que é ainda menos concebível é que se vangloriem de obter comunicações malsãs. É sempre indício de simpatias que não podem ser motivo de vaidade, sobretudo quando essas comunicações são espontâneas e persistentes, como acontece a certas pessoas. E ele vai começar a tratar de um momento mais grave ainda, que é quando a gente médium, né, aqueles que o são ostensivos em especial,
começam a ser assediados e às vezes não percebem esse assédio. Acham bonitinho, engraçado, interessante e vão sendo envolvidos por essa rede, por essa teia, né? Mas vamos seguir, depois eu te passo. Isso não prejulga absolutamente nada em relação à sua moralidade atual, pois conhecemos pessoas afligidas por esse gênero de obsessão, ao qual de modo algum se presta o seu caráter. Entretanto, como todos os efeitos, este também deve ter uma causa. E se não a encontramos na existência presente, devemos procurá-la num estado anterior. Se não estiver em nós, estará fora de nós. Mas nos achamos nesse estado por algum motivo, quando mais não seja pela fraqueza de caráter. Conhecida a causa, de nós depende fazê-la cessar. E aí a gente está falando na base de mediunidade, né? De como é importante a nossa atenção redobrada para esse processo todo. Mas diga lá. Eu acho que assim, nesse ponto aqui, a gente meio que volta lá ao início da nossa fala aqui sobre esse parágrafo, que é essa possibilidade de espíritos, né, das mais variados tipos de conhecimento ou grau de moralidade se comunicarem através do médium. Aí a gente volta lá no Livro dos Espíritos, né, que fala qual é o melhor médium e tal. Aí fala, bom, aquele que foi menos enganado. Então, esse senso crítico, né, essa atenção, ela tem que permear todo esse processo de exercício da mediunidade, né, e avaliação também por parte daqueles que estão ao redor ali, né, de alguma forma do médium. Porque esse processo, né, do lidar com a mediunidade, ele é passível, né, porque somos nós, né, passíveis de sermos enganados nesse processo, porque somos passíveis, então, de estarmos de alguma forma enredados aí nesses processos obsessivos, como ele fala, né, de cedermos de alguma forma, talvez por questões relacionadas à vaidade, por exemplo, né? Ele fala aqui que talvez uma fraqueza de caráter, né? Algo que nos seduza de alguma forma, né? Que possa, então, encontrar, né? Que os espíritos possam encontrar, então, no nosso proceder, alguma brecha. E aí, por isso é importante, né, as instituições, né, serem sérias, os grupos estarem formados, né, a gente não calcar o trabalho de uma casa, por exemplo, num médium X, né, mas ter um grupo que apoie isso para que esse filtro, né, possa ser feito com maior clareza, né? É importante a nossa postura também, como, por exemplo, frequentadores, né, da casa espírita ou trabalhadores, de olharmos, obviamente, para os médiuns como pessoas comuns, né? Não tem nenhum Porque o ser... são, né? Porque o são, não são mágicos, não são deuses, não são... Inclusive, sujeitos a alguns enganos, caso, né, algumas dessas barreiras aí a esses enganos não sejam furadas, né? E como muitas vezes o próprio médium, né, acaba ganhando esse lugar de destaque, né, acaba ganhando esses seguidores e tal, é uma figura muito mais, então, assediada, né, justamente por esses obsessores. E aí a gente imagina, né, uma doutrina que está tão calcada em raciocínio, né, que está tão calcada na crítica, no estudo, no conhecimento, qual seria o modo de furar todas essas barreiras, né? Trazer uma mensagem que tivesse mais ou menos essa cara, mas que fosse minando isso que é a base, né? Então, assim, tirar essa capacidade de raciocínio, de crítica. Então, é importante, né? Quando a gente ouve, né, uma mensagem com esse olhar, ou quando a gente lê uma mensagem com esse olhar de crítica,
a gente auxilia, né? A casa espírita, a gente auxilia aquele médium, a gente auxilia para que esse processo seja cada vez mais idôneo, né? Não é algo ruim. Fernanda, tem uma coisa, porque assim, esse momento, inclusive, do texto, ele é muito interessante para a gente pensar sempre, né? Mas para os amigos e amigas que nos estejam assistindo, olha que ele diz uma coisa interessante aqui. É sempre indício de simpatias, que não podem ser motivo de vaidade. Mas ele fala de indícios de simpatia. E ele diz também que isso não prejulga absolutamente nada em relação à sua moralidade atual. Então, a gente tem que lembrar disso, que olha, o Arlindo, eu vou me usar como exemplo, porque a gente não quer citar o nome de ninguém. Vamos citar o nome do Arlindo, aqui é o grande médium, maravilhoso, postura muito clara, mas o Arlindo tem uma história anterior. Esse espírito tem uma história anterior. Por isso que ele fala dos indícios de simpatia. Porque se hoje eu não estou sendo assim, eu ontem era. Com esses viciozinhos. Quem me alcança? Quem tem vício como eu. E me alcança por quê? Porque eu ainda trago a tendência a esse mesmo vício. Então, eu só posso ser alcançado por aquilo que eu já trago em mim. Ninguém dá qualidades que a gente não tenha. Ninguém pode acessar defeitos que eu não tenha. Quando eu os tenho, e eu os tenho, nós os temos porque somos humanos, normais, não somos super-homens nem santos, nós vamos trazendo aqui na intimidade. Quando a intimidade é tocada por essa vaidade, por exemplo, do Arlindo que fala bem, que se puxa e tal, isso é fácil. Isso fica muito fácil. Alimentado por você, meu amigo, que também gosta do Arlindo. Ah, mas que médium maravilhoso! Esse médium, você é um santo. Ó, dancei eu, inclusive pela sua colaboração nefasta. É só para a gente entender que ele está dizendo isso aqui, olha, indícios de simpatia, que podem não ser de agora, porque agora ele tem uma moralidade, olha, maravilha. Mas ele tem uma história, porque todos nós temos uma história. Então, quem quer que sejamos nesta atual existência, nós já fomos outras figuras ontem. Só que não eu mesmo. E eu trago as minhas tendências. Ninguém veio para cá para ser médium santo. Todo mundo que chegou aqui tem os mesmos problemas e dificuldades que nós, viciações, dificuldades do passado, que podem estar presentes aqui ocultas, como os muitos médios que nós temos visto na atualidade aparecerem presos na mídia porque fizeram e aconteceram. Isso não é uma desconsideração que nós estamos fazendo, nós estamos só lembrando que somos humanos. Nenhum de nós tem essa pureza absoluta para nos deixar livres, incólumes de qualquer tentativa de quem está aqui perto de mim. Porque eu trago essa tendência, e se eu trago essa tendência, eu sou acessível a que alguém possa tocar e mobilizar essa tendência. A gente não pode esquecer isso, nós somos espíritas na essência, e se isso é verdade, a gente tem que estar atento, que esse cara depende de você. Esse bambambam que você ama, acha maravilhoso, depende de você. Depende de você respeitá-lo, amá-lo de verdade, como um ser humano, e não como um Deus, porque eles não são. Eles não são. Vou seguir. Ao lado dessas comunicações francamente más e que chocam qualquer ouvido um pouco delicado, outras há, que são simplesmente triviais ou ridículas. Se forem divulgadas pelo que valem, serão apenas inconvenientes. Se forem como o do gênero, com as devidas precauções, os comentários e os corretivos necessários, poderão mesmo ser instrutivas, pois contribuem para se conhecer o mundo espírita em todos os seus graus. Com prudência e habilidade, tudo pode ser dito. O mal é dar como sérias coisas que chocam o bom senso, a razão e as conveniências. Nesse caso, o perigo é maior do que se pensa.
Fala, Fernanda, que eu falei muito. Eu fiz também as minhas marcações aqui, né? Então, é pensar, mas se for uma coisa bobinha, tudo bem? A gente pode passar aí nas mensagenzinhas, né, do WhatsApp e tal, que não é nada demais, né? É uma coisinha boba. Afinal, só para o grupo da família, né? É só para o grupo aqui da família. Que aí vai, né? Se multiplicando. E aí o que ele está falando é assim, de qualquer forma, né, a tônica não sai da avaliação, né, da crítica, do olhar apurado para o que está sendo veiculado de alguma forma, né? Então ele fala, se essas mensagens que são triviais e ridículas servirem para uma avaliação mais criteriosa, né, de possibilidades das coisas que acontecem no mundo espiritual, a gente vai estar dando a elas um fim útil, né? Que é o que a gente muitas vezes escuta na doutrina espírita. Se tiver um fim útil, se tiver um fim útil. Né? Então, é possível dar, de fato, utilidade a partir de um estudo, né? De um olhar mais apurado para aquilo ali. O problema é tratar como sérias coisas que não são sérias, né? Durante a pandemia, eu acho que a gente, pelo menos uma mensagem meio esquisita, né? Alguém recebeu. Senão você está fazendo parte de poucos grupos, eu tenho poucos amigos. Mas alguma coisa estranha a gente pode ter recebido. Eu me lembro de ter recebido, pelo menos por 2 pessoas diferentes, que frequentam casas espíritas diferentes, a mesma mensagem e disso gerar uma discussão, assim, uma conversa, tipo, mas o que você acha disso? Mas você não acha estranho? Mas, E aí algumas pessoas falaram, pois é, eu queria saber a opinião. Então, assim, primeiro passou, né? Aí depois falou, mas o que você achou? Então, assim, antes de, talvez, de passar, né, de fato, assim, para um monte de gente, talvez seja conveniente escolher, de repente, a pessoa com quem você vai dialogar e falar, eu achei estranho, ou eu não sei o que pensar sobre isso, ou o que você acha? Né? Será que... E aí, né, gerar uma discussão, né, colocar à prova, assim, para o questionamento, né, e não ir replicando. Né? Eu acho que é uma medida interessante, porque é isso, algumas dessas coisas, e em relação a esse fato concreto, foi possível começar a pensar junto. Mas você não acha que se fosse um espírito superior, não estaria falando contra a ciência? Se fosse um espírito superior, não estaria incitando as pessoas a um comportamento que não é o que está sendo preconizado no mundo inteiro? Então, só aqui, lá no centro de fulano, não sei o que, nananã, que se sabe o que o mundo inteiro tem que fazer e ninguém mais sabe, não é esquisito? Então, vamos pensar sobre isso, né? Então, é isso. Desde que haja uma reflexão, mesmo aquilo que é contraditório ou esquisito, pode ser útil, mas precisa passar por um crivo. Né? Não pode ser dado como sério ou verdade absoluta uma coisa que tem furo, né? Venha de onde vier, não importa. Exato. Eu vou... É uma coisinha que a gente até anotou, porque é para lembrar o que a gente já viu até agora, e diz assim, num certo momento que nós vimos aqui. Daí a necessidade de não aceitar cegamente tudo quanto vem do mundo oculto e submetê-lo ao controle severo. O mal é dar como sérias coisas que chocam o bom senso, a razão e as conveniências. E aí a gente está retomando essas 2 frases, por quê? Porque a gente falando especificamente para espírita, mas também para os não espíritas que se aproximem desse processo, é preciso lembrar de ir lá, aquela cartilhazinha, aquele livreto, chamado Livro dos Médiuns, que contém a tal da ciência espírita, produção magistral de Allan Kardec. E se nós formos lá no capítulo 31 de O Livro dos Médiuns, nas comunicações espíritas, tem lá, finalzinho,
comunicações apócrifas, ou seja, as falsas comunicações de falsos, tem de Jesus, tem de Santo Antônio de São Francisco de Vicente de Paulo, tem um monte de medalhão que mandou mensagem. Aí Kardec registrou lá no Livro dos Médiuns, nas comunicações apócrifas, que são bonitas, composto, muito palavrão, então você lê bobagem, que a gente, avaliando, diz assim, rapaz, mas Jesus não diria uma coisa dessa. Como é que São Vicente de Paulo vai dizer uma bobagem dessa? Mas como é que a gente vai saber se a gente não aprende a avaliar? Como é que é isso? Aí a gente, não, mas foi o Zé que recebeu. Arlindo recebeu, pode assinar embaixo. Aí faz igual aquela coisa do seu Cresço. Organizações tabajaras. Isso é bobagem. Porque Arlindo não prova nada. O fato de eu ter recebido não prova nada. Porque o melhor médium, a Fernanda lembrou hoje aqui, é o que for menos vezes enganado. Então, já viu que dizer que o Arlindo fez não muda lufas. A gente precisa lembrar disso, porque isso é que a doutrina espírita fala. É livro dos médiuns. É o que importa para saber, para que a gente possa ter bagagem para isso, né? Para compreender esse processo. A gente está aqui brincando de estudar doutrina, mesmo conversando aqui, batendo papo, mas isso aqui, sem estudar, a gente não chega a lugar algum. Quer dizer, chega a lugares com muita dificuldade, que a gente vai criando no processo. A gente não está mais em tempo disso, 2022. A doutrina tem mais de 50 anos. De 150 anos. Mais de 150 anos de doutrina espírita. Caramba! Mas vamos seguir, para não ser muito chato. Para começar, tais publicações têm o inconveniente de induzir em erro as pessoas que não estão em condições de examinar e discernir entre o verdadeiro e o falso, principalmente numa questão tão nova como o espiritismo. Em segundo lugar, são armas fornecidas aos adversários que não perdem a oportunidade para tirar desse fato argumentos contra a alta moralidade do ensino espírita, porque, diga-se mais uma vez, o mal está em apresentar seriamente coisas que são notórios absurdos. Alguns mesmo podem ver uma profanação no papel ridículo que emprestamos a certas personagens justamente veneradas e às quais atribuímos uma linguagem indigna. As pessoas que estudaram a fundo a ciência espírita, essa que é a obra de Allan Kardec, sabem qual a atitude que convém a este respeito. Sabem que os espíritos zombeteiros não têm o menor escrúpulo de enfeitar-se com nomes respeitáveis. Mas sabem também que esses espíritos só abusam daqueles que gostam de se deixar abusar, que não sabem ou não querem esclarecer as suas astúcias pelos meios de controle já conhecidos. O público que ignora isto vê apenas uma coisa, um absurdo oferecido seriamente à sua admiração. E por isso comenta, se todos os espíritas são como esse, não desmerecem o epíteto com que foram agraciados. Sem a menor dúvida, tal julgamento é precipitado. Vós acusais com justa razão os seus autores de leviandade. Deve ser-lhes dito, estudai o assunto e não examineis apenas uma face da medalha. Há, porém, tanta gente que julga a priori, sem se dar ao trabalho de virar a página, principalmente quando não existe boa vontade, que é necessário evitar tudo quanto possa dar motivo de censura. Porque, se a má vontade juntar-se à malevolência, o que é muito comum, ficarão encantadas de achar o que criticar. Não, é bem isso, mas fale, Fernanda. Eu gosto de Kardec, que cada dia me anima mais, né? Cada dia. Eu acho interessante porque ele já coloca assim, dois pontos de cara, né? Que são os prejuízos, aí, os inconvenientes de se dar, né? De se publicizar essas mensagens. Primeiro que quem não tem
base, né, doutrinária para fazer a crítica, vai tomar aquilo como uma verdade, né? Então a gente volta nesse caso, mensagem lá que foi recebida e está sendo replicada aí no grupinho da família, que o próprio espírita, né, manda um para o outro sem crítica. Então, para aqueles que são, por exemplo, iniciantes da doutrina, talvez tenham dificuldade de fato, fazer essa crítica. Então, por isso é importante, antes de se divulgar, né, ou replicar as mensagens, avaliar primeiro. Outra coisa que ele fala é que existem muitos críticos, né? Quer dizer, antes disso, né, ele fala que essas pessoas, né, discernir o verdadeiro do falso, especialmente numa questão tão nova quanto é o espiritismo. Hoje já não é tão nova, mas é nova, sim, para muitos, né? Ainda é muito novo para muitas pessoas, né? Muitas pessoas que querem se aproximar, muitas pessoas que querem compreender, que hoje aceitam com um pouco mais de naturalidade por esse caráter tão de raciocínio, né? Tão crítico, mas que ainda são iniciantes. Então, há, de fato, um público que, inclusive porque o fenômeno chama a atenção, né? Então, que se sentem atraídos pelo fenômeno e que, às vezes, não têm conhecimento suficiente ainda para julgar. E, do outro lado, tem aqueles que são os críticos mesmo, e que, com também muita facilidade, até porque querem, né, estabelecer esse diálogo com a crítica, pegam muito facilmente esses pontos que, às vezes, passam despercebidos por aquele que está com aquele olhar deslumbrado, né? Que tudo que vem dos espíritos está ótimo. E a pessoa fala, poxa, mas essa personalidade, falando dessa forma, como você deu o exemplo, poxa, não cabe, né? Não faz sentido. E se vocês, então, aceitam todo tipo de coisa, olha só o que é o espiritismo, né? Eu já passei pessoalmente por uma situação um pouco parecida com isso, que é essa coisa do espírito exaltado, né? Que em toda situação se apresenta e acaba gerando um olhar, né, de crítica, uma avaliação muito ruim, tipo, é assim, então, que as pessoas que professam essa doutrina se comportam, né, e que acaba fazendo um desserviço, né, porque você fica associado àquela imagem, dependendo da situação, né, essa situação era de uma coisa meio fanática, assim, fora de uma pregação excessiva, fora de hora, mas que também denota, muitas vezes, a vaidade, né? O ponto fraco ali da pessoa que quer se expor como alguém respeitável por um conhecimento que traz, que efetivamente não traz, porque, né, não está expressando ali, porque está utilizando o contexto e tal, de forma equivocada. Então, depois que isso tudo já está posto na mesa, é difícil voltar para falar, como ele fala aqui, estudar o assunto, não examine só por uma face da moeda. Então, é melhor, né, ter uma ação preventiva, né, e não sair propagando todas essas questões, até como ele fala aqui no final, né? Quando há essa falta de conhecimento e tudo mais, se junta aí a maldade, né? Está aí um bom prato, né, para uma crítica severa à doutrina. Então, é importante que a gente também se preocupe com isso e preserve, né? Nos preserve, né, como profitentes dessa doutrina e a própria doutrina, né? Isso lembra que nós, no Grupo Espírita Redenção, temos buscado muito esse caminho de lembrar que nós somos espíritas, e espíritas muito claramente kardecistas. E tem até amigos que dizem assim, olha, mas antigamente Kardec não gostava dessa personalização. E era muito claro naquele momento, muito claro mesmo, até para nós. Mas a atualidade tem exigido de nós uma postura um pouco mais adiante nesse sentido, que hoje dizer-se espírita não basta para esclarecer o teu posicionamento, porque tem
tanto espírita hoje enlouquecido, apontando armas, somando com coisas que contradizem não só o Evangelho de Jesus, mas a base doutrinária, a fundamentação que a doutrina se encontra, que a gente se vê premido. Olha, eu sou espírita kardecista, porque vamos seguindo o que Kardec propôs dentro dessa estrutura doutrinária, e não o que alguém acha, que o espírito tal acha, que o médium tal acha, que o médium Arlindo diz que é. Não é, porque a doutrina não é feita disso. A doutrina tem uma estrutura que a fundamenta e que não tem como ser mudada ao bel prazer do Arlindo ou do guia do Arlindo. Não funciona assim, porque isso não é o espiritismo que Kardec trouxe, né? Então, a gente tem procurado marcar posição nesse sentido, muito para que a gente não perca de vista, para as pessoas terem clareza de que o Grupo Espírita Redenção caminha com Allan Kardec. A doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec é o barco que nós vamos seguindo, é o mar em que nós navegamos, com toda certeza, né? Ou procuramos segui-lo com toda a fidelidade possível, né? Nós não somos perfeitos, é claro, não é essa a proposição, mas caminhar com Kardec é algo que a gente não tem como colocar em discussão, é caminhar com Kardec. Sem ele não há espiritismo, no nosso entendimento, né? A doutrina dos espíritos é a doutrina codificada por Allan Kardec. E marcamos posição com relação a isso mesmo, de verdade. Sigamos lá mais tarde, quando o espiritismo estiver vulgarizado, mais conhecido, compreendido pelas massas, tais publicações não terão mais influência do que hoje teria um livro de heresias científicas. Oxalá chegamos a esse momento, né? Porque parece que ainda não temos isso tão efetivamente firmado. Até lá, nunca seria demasiado a circunspecção, porque há comunicações que podem prejudicar essencialmente a causa que querem defender, em escala muito maior que os grosseiros ataques e as injúrias de certos adversários. Se algumas fossem feitas com tal objetivo, não teriam melhor êxito. O erro de certos autores é escrever sobre um assunto antes de tê-lo aprofundado suficientemente, dando lugar, assim, a uma crítica fundamentada. Esses que se queixam do julgamento temerário de seus antagonistas, sem atentar para o fato de que, muitas vezes, são eles mesmos que mostram uma falha na couraça. Aliás, a despeito de todas as precauções, seria presunção suporem-se ao abrigo de toda a crítica. A princípio, porque é impossível contentar a todo mundo. Depois, porque há os que riem de tudo, mesmo das coisas mais sérias, uns por seu estado, outros por seu caráter. Riem muito da religião. Não é, pois, de admirar que riam dos espíritos que não conhecem. Se, pelo menos, estas brincadeiras fossem espirituosas, haveria compensação. Infelizmente, em geral, não brilham nem pela finura, nem pelo bom gosto, nem pela urbanidade e muito menos pela lógica. Tomemos, então, o melhor partido, pondo de nosso lado a razão e a conveniência, poremos também os trocistas. Fala, Fernanda. Assim, logo de início, né, ele fala que quando mais tarde o espiritismo estiver vulgarizado, mais compreendido e tal, essas publicações não terão maior influência do que teria um livro que encerrasse heresias científicas. Estamos muito distantes desse momento, né? Vivemos momentos de obscurantismo em que a ciência, né, não quer dizer nada para algumas criaturas. Então, isso já nos chama atenção para um momento importante, então, que nós vivemos de conhecer bem a doutrina, né? Ter uma base sólida, então, né, de conhecimento e para a própria divulgação. Você vinha falando anteriormente, né, sobre esse estudo e a divulgação bem fundamentados em Kardec. Então, nós não estamos nesse momento, né, super tranquilo, até porque, né, as coisas mais bem fundamentadas até hoje, né, pela ciência e tal, estão sendo questionadas. Então, esse não é um momento de se afrouxar
aí, né? Qualquer questão em relação a conceitos. Talvez esse momento, né, enfim, de relaxamento aí nunca chegue, né? Não sei. E aí a questão que ele coloca é que, então, é preciso, então, né, manter essa atenção sobre esses conteúdos, esse olhar de crítica. Você veio trazendo também a questão dos comportamentos, né, então, dos médiuns, tal, dos frequentadores, né, daqueles que observam os trabalhos sendo desenvolvidos, para que não sejamos nós a veicularmos aí de alguma forma, como ele fala, essa fragilidade, né, essa falha aí nesse arcabouço, seja teórico, seja de comportamental, né, daqueles que são se apresentam então como espíritas, porque há então o espaço, né, nós mesmos estaremos abrindo espaço para a crítica. E aí eu acho que ele faz uma pontuação interessante, né? Quando a gente coloca ao nosso lado, né, a razão e as conveniências, né? Se a gente realmente estiver bem embasado, a gente acaba deixando de lado, né, para um outro lado, aqueles que querem, de alguma forma, atacar a doutrina. Então, é essa questão de prudência, né, que eu acho que é a tônica também desse parágrafo. Essas considerações serão facilmente compreendidas por todos, mas há uma não menos importante, pois se refere à própria natureza das comunicações espíritas e por isso não a devemos omitir. Os espíritos vão aonde acham simpatia e onde sabem que serão ouvidos. As comunicações grosseiras e inconvenientes, ou simplesmente falsas, absurdas e ridículas, só podem emanar de espíritos inferiores. O simples bom senso o indica. Esses espíritos fazem o que fazem os homens que se veem complacentemente escutados. Ligam-se àqueles que admiram as suas tolices e, muitas vezes, se apoderam deles e os dominam a ponto de os fascinar e subjugar. A importância que pela publicidade é dada às suas comunicações os atrai, excita e encoraja. O único e verdadeiro meio de os afastar é provar-lhes que não nos deixamos enganar, rejeitando impiedosamente, como apócrifo e suspeito, tudo aquilo que não for racional. Tudo aquilo que desmentir a superioridade que se atribui ao espírito que se manifesta e de cujo nome ele se serve. Então, quando vê que perde o tempo, afasta-se. Vamos falar disso? Que é legal, né? Gosto disso também. Eu acho que essa é uma parte bem interessante também, né? Que é pensar que por mais que se tenha uma má intenção, é preciso que haja espaço, né? É preciso que haja público, é preciso que haja um acolhimento para essa intenção, para essa mensagem e tal. Então, é o que ele fala, né? Os espíritos vão onde eles sabem que serão ouvidos, né? E quanto mais publicidade se der, né, àquela mensagem, maior é esse grau de atração e o encorajamento para que continuem, né? E aí a gente acaba voltando àquela questão inicial das relações de simpatia, né? Da atenção ao comportamento e tal dos próprios médios e ao entorno, né? Que é capaz de acolher ou não, né, de promover, de dar maior espaço ou não a mensagens, a determinadas mensagens, né, dependendo, então, do seu caráter, do conteúdo, né, da linguagem. E é isso, né? Se a gente consegue fazer uma avaliação de fato, né, uma crítica sobre o que está sendo dito, a gente pode estabelecer um filtro, né? Fico pensando que hoje, né, nesse movimento em que a gente vive social,
de ataque à ciência, né, de acolhida a comportamentos às vezes tão grosseiros, né, a palavras, né, a um discurso assim que incita tantas vezes, né, ódio, violência e tal, como que há um campo fértil, né, para algum tipo de mensagem, né? Daí o que você falou antes sobre esse posicionamento, né, como espírita, kardecista e tal, ser talvez importante, né? Ele é importante no sentido de, enfim, marcar de fato um posicionamento, mas que esse posicionamento só é claro para quem conhece de fato o que isso quer dizer, né? O que é ser kardecista, né? Então, são tempos difíceis, né? Que eu acho que requerem muita atenção da nossa parte. Sim, com toda certeza, com toda certeza. Mas vamos lá, Kardec diz então, terminando o texto, assim: julgamos ter respondido suficientemente a pergunta do nosso correspondente sobre a conveniência e a oportunidade de certas publicações espíritas. Publicar sem exame ou sem correção tudo quanto vem dessa fonte seria, em nossa opinião, dar prova de pouco discernimento. Esta é, pelo menos, a nossa opinião pessoal, que apresentamos à apreciação daqueles que, desinteressados pela questão, podem julgar com imparcialidade, pondo de lado qualquer consideração individual. Como todo mundo, temos o direito de dizer a nossa maneira de pensar sobre a ciência que é objeto de nossos estudos e de tratá-la à nossa maneira, não pretendendo impor nossas ideias a quem quer que seja, nem apresentá-las como leis. Os que partilham da nossa maneira de ver é porque creem, como nós, estar com a verdade. O futuro mostrará quem está errado e quem tem razão. E aí, brilhante, né? Kardec, como sempre, termina tranquilo, nós estamos aqui, eu sou eu assim, você tem direito de continuar pensando como você der. E a razão será dada pelo tempo. Olha que beleza. É tão boa essa postura de não ter a verdade como um absolutismo, né? Não é senhor de nada. Olha, está aí. Está para avaliação de todos aqueles que quiserem olhar. Olha para isso aí e vê o que vocês acham. Eu penso assim. É legal a dessa, eu gosto muito disso. O livre pensar aberto, é marcante, né? Eu acho que tem uma lição subliminar aí, né? Muito importante. Eu acho que perpassa e que é um fio condutor da doutrina, que é o diálogo, né? Que é algo que hoje em dia é tão difícil, né? As pessoas se atacam simplesmente, né? Combatem e conversam ou dialogam de forma agressiva e com tudo que ele estudou, né? Antes, inclusive, de chegar até a doutrina. Então, é um cara que traz assim, um cabedal de conhecimento muito grande. Ele se dedica, né, tão profundamente a esse estudo e, mesmo assim, né, ele se abre ao diálogo, né, com as pessoas, né, aqui os seus leitores, com os fatos que estão acontecendo no cotidiano da sociedade. É um cara super antenado e que termina, então, um texto que é tão, né, cheio de bons argumentos, está falando, bom, isso é só a minha opinião, né? Não estou colocando lei para ninguém aqui, não estou apresentando nada como lei, mas eu me sinto na obrigação de dizer, né, o que eu acho sobre isso, né? Fernanda, e se abre a conversa. Eu acho isso fantástico. Eu acho lindo isso. E me abre o diálogo, então, assim, dessa coisa que eu estudo já há um tempinho, sabe? Então, mas eu estou aqui. Olha, eu gosto demais disso. A gente, de alguma maneira, perdeu essa capacidade hoje, não é? E de ciência, porque o cientista é assim, ele precisa abrir. Olha, está aqui, ó. Minha pesquisa é essa, meu trabalho é esse e tal. Estou indo por aqui. O que vocês acham? Olha aí. Isso é tão legal. E a gente hoje, a priori, já não, eu não concordo com você, não gosto disso, porque acho que não é assim. Mas achar não basta. Achar não basta. É preciso acessar e pesquisar também. Com base em quê, né? Não, a história foi contada errada, a ciência não existe, não sei o quê, então com base em nada, em mim. Nada. Eu aqui acho. É difícil.
Então, a gente está falando de um mundo novo, maluco, que está dizendo não porque não. Pô, não porque não é criança. A criança faz isso. Não, quero porque eu quero. Não é assim, não. A vida não é assim. A vida não é feita assim, né? E não vai continuar não sendo feita assim, embora, na atualidade, alguns pensem que é. Mas não é. Não tem jeito. Por isso que diz, olha, o tempo vai ver quem é que tem razão. Né? Porque também, viu como é que ele não é dono de verdade nenhuma? O tempo vai dizer quem tem razão. Porque essa verdade plantada por aí não vai funcionar. Quer dizer, ela tem buscado uma sobrevida nesse nada de onde ela surgiu e vai voltar para o nada, se Deus quiser, porque é o caminho natural, né? Não tem base em nada, né? Não tem base sólida, ao nosso ver, pelo menos, né? Mas é isso. Amigos, nós chegamos ao final, Fernando. Infelizmente, nós chegamos ao final. Mas chegamos felizes até, eu acho. Eu estou contente. Nosso encontro é sempre bom, assim, encontrar pessoas assim é muito legal. Para suas despedidas, fique à vontade. Isso, um bate-papo ótimo, né? Sobre um tema super atual. A gente vê cada vez mais, né, que todas as vezes que temos oportunidade dessa conversa, o quanto a doutrina é atual, né? Então, isso nos estimula bastante, né, a estudar, a refletir sobre ela. Eu acho que a mensagem desse estudo é que nós podemos e devemos perguntar, criticar, pensar, ler de novo, trocar ideia, né? E nos abrirmos ao diálogo também, né? É importante, mas sermos criteriosos, cuidadosos com a doutrina, né? Que nós abraçamos. Acho que é por aí. É isso. Queridos amigos e amigas, nós agradecemos imensamente a oportunidade de podermos estar junto com vocês mais uma vez. Fernanda, brigadíssimo. E lembrar aos companheiros que essa doutrina ela está pronta, sabe? Ela foi codificada, está aí, mas ela só fica pronta para você em você. Essa doutrina não é algo que a gente toma e você veste. Não, assim, você precisa encontrar com ela também. Quando a gente vai encontrando, porque nós ainda não encontramos plenamente, não. Nós vamos nos encontrando com ela no dia a dia. E aí, nesse encontro do dia a dia, que ela tem nos feito bem. Não é um chá pronto para você beber. É algo para você ir degustando, buscando conhecer. Cada parte dela, ela vai compondo a tua estrutura. A ideia é essa, se não me engano, né? Se eu não estiver enganado, salvo o melhor juízo, a ideia é que você vá acessando isso, e isso vá compondo a sua estrutura. É só isso, para nos enriquecer, que ela enriquece, que esclarece. Ao esclarecer, fortalece. Ao fortalecer, nos torna cada dia mais felizes. Essa é a impressão que eu tenho, né? Enfim, um beijo nos corações. Fernanda, mais uma vez, obrigadíssimo. Um beijo no seu coração. Muita paz, muita luz a todos nós. Graças a Deus.